Nós temos que dar esmolas, a gente tem que ficar ajudando o necessitado, é lei de Deus fazer isso? Tudo isso eu respondo se souber. Já curte esse vídeo, inscreva-se no canal e lembra de comentar também o próximo assunto que você quer ver por aqui. Eu ia responder esse vídeo de uma maneira mais simples, mas eu lembrei que eu já tinha feito uma aula completa sobre isso na nossa plataforma de ensino The Next Academy. Por causa disso, eu vou trazer essa aula aqui pra vocês. Então, hoje vocês vão ficar com uma das aulas que tem na nossa plataforma nova de ensino. Se você ficar interessado com ela, são mais de 700 aulas disponíveis na plataforma. É o primeiro link aqui na descrição. Hoje vamos falar sobre esmolas. Sim, porque na igreja a gente vê muito falar sobre oferta, a gente vê falar sobre dízimo, algumas falando sobre primícia, mas e as esmolas? Eu posso dar, sei lá, o dinheiro que eu vou dar de dízimo de esmola, posso pegar o dinheiro que eu ia dar pra igreja de oferta e dar de esmola, aí eu tenho que te falar que são coisas diferentes. Geralmente a gente ouve falar que, tipo, uma coisa, outra coisa, uma coisa. O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia nos fala? Eu vou usar o mesmo método que eu usei em todas essas aulas. A gente vai desligar no seu cérebro, esquecer o que você sabe sobre isso e olhar pra Bíblia e ver o que a Bíblia nos diz sobre isso. Beleza? Bora fazer isso? Mas só pra você entender, esmola, na definição da palavra, como eu sempre gosto de falar, é você oferecer ajuda a alguém. Dinheiro, comida, é basicamente você suprir a necessidade de alguém naquele momento. Biblicamente falando, dá pra gente entender que é uma expressão de amor. Mas tá, a palavra esmola não aparece no Antigo Testamento, mas você vê pessoas ajudando pessoas. O conceito de ajudar necessitados está sempre muito presente na Bíblia. Já no Novo Testamento é mencionada a palavra esmola várias vezes. Mas bora pro Antigo Testamento primeiro. Em Gênesis a gente não tem nenhuma menção a isso. Não que eu lembro, não consegui pensar em nada referente a isso. Já em Êxodo a gente tem. Olha lá, em Êxodo capítulo 22, Deus proíbe a opressão de viúvas e pobres e órfãos, ameaçando de punição divina se alguém os maltratar. Já aqui em Êxodo a gente vê da parte de Deus uma coisa muito interessante. A gente tem no mundo brasileiro que o Lula é pai dos pobres, eu não vou falar de política aqui, mas na verdade na Bíblia nós vemos que Deus é pai dos pobres. Sim, Deus ele tem um cuidado muito especial com necessitados, com pessoas com certos tipos de necessidades, com viúvas, com órfãos. Deus tem cuidado especial com esse povo. Ó, em Êxodo 23, Deus ele faz um acordo com o povo. Seguinte, no ano sabático vocês não vão poder colher nem plantar nada, mas tudo que crescer da terra será dos pobres e dos estrangeiros. Então nós vemos essa característica de Deus. Deus ele tem cuidado dos pobres. Deus tem cuidado de quem necessita. Deus ele tem um cuidado especial com esse povo. Em Levítico 19, Deus ordena que uma parte da colheita seja dos pobres e estrangeiros. Em Levítico 23, Deus fala que os cantos dos campos, aquelas partes ali do cantinho de cada campo, seriam dos pobres. E que as pessoas elas tinham que deixar aquelas colheitas que elas pegaram, as espigas, o cara tá colhendo espiga, deixou uma cair no chão, fica no chão para poder os pobres comerem. Em Levítico 25, Deus estabelece leis para ajudar os pobres em necessidade com empréstimos, sem juros. Se Deus falar, vocês têm que emprestar para eles, sem cobrar nada de juros. Em Números, Deus determina que certas partes das ofertas de cereais, etc., sejam dadas diretamente ao sacerdote, porque eles não possuíam terras. Em Deuteronômio, Deus manda o povo não endurecer o seu coração para necessitado, mas abrir mão e emprestar o que eles precisam. Interessante já pediu Deus falar aqui que quando você lê esses textos que eu tô falando, você fala tem que dar pro necessitado, você tem que oferecer comida pro necessitado, mas também você pode emprestar pro necessitado, porque na Bíblia, pobreza não é uma coisa que dura para sempre. Você vê aqui em Êxodo que a pobreza ela pode atingir alguém, mas por certo período de tempo, ela nunca vai ser para sempre. Isso é muito doido, né? Então, biblicamente, ali nesse contexto judaico, Deus ele não trata a pobreza como se fosse algo que vai durar para sempre, mas como se fosse um estado momentâneo de uma vida de uma pessoa. E é por isso que ele autoriza que fossem feitos os empréstimos, porque um dia essa pessoa vai ter como devolver. Em Deuteronômio 24, Deus ele faz seu primeiro, digamos, carteira de trabalho, onde ele assegura leis para proteger os trabalhadores, garantindo um pagamento justo de salários. Em Deuteronômio 26, ele ordena que os dízimos trienais, lembra daqueles dízimos que eram 3 vezes ao ano, eles fossem entregues aos levitas, que não tinham terra, aos órfãos, às viúvas e aos necessitados. Em Provérbios a gente tem vários textos que falam sobre isso, tá escrito: não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu darei algo para você se pode ajudá-lo hoje. Outro texto: há quem dê com generosidade vê aumentar suas riquezas, outros já têm o que deveriam dar e caem na pobreza. Ou seja, a Bíblia sempre é muito clara, você deve ajudar necessitados, você precisa fazer. Detalhe, a Bíblia diz aqui, quando você dá com generosidade, você aumenta o que você tem. Você não pode deixar para amanhã se você pode fazer hoje. Tem vários outros trechos, bora lá. Quem despreza o seu próximo peca, mas como é feliz quem se compadece dos necessitados. Outro, quem oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas honra a Deus quem se compadece dos necessitados. Então a Bíblia é sempre muito clara. Quando você vê nas pesas, o pobre está insultando quem o criou, mas quando você ajuda o necessitado, você está honrando quem o criou. Outro texto, quem se compadece do pobre empresta ao Senhor e ele o recompensará.
dar. Olha que sensacional. Por isso que Deus manda lá as pessoas emprestarem aos necessitados, que ele fala o seguinte: eu vou ser o fiador desse povo. Pode emprestar, meu irmão. Eu vou ser o fiador deles. Isso é absurdo. Então, quando você dá ao pobre, você está emprestando a Deus. É Deus que vai ser o fiador. É Deus que vai ser o fiador dele. Outro texto. Quem fecha os olhos ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Deus fala claramente. Se você não ouve o clamor do pobre, quando você clamar, eu não vou te ouvir. Outro texto. Generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Outro texto. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para ele receberá muitas maldições. Então, Deus ele deixa bem claro: se vocês ajudarem os pobres, meu irmão, nada vai faltar para vocês. Agora, se você fecha os olhos para os pobres, você vai passar necessidades. Na Bíblia sempre tem esse princípio bem claro: dar é melhor que receber. Deus quer que você entregue aos pobres, Deus quer que você dê aos pobres para não faltar para você. Isso aqui é um princípio muito claro na Bíblia. Detalhe, muita gente, eu falei isso aqui lá na aula de dízimo, eu falei sobre isso. Dízimos na igreja, parte deles, obrigatoriamente, se fosse pra gente seguir geralmente o que a Bíblia diz, nesse quesito de dízimo, lá no livro de Levítico, parte deles era entregue aos pobres. Parte das ofertas voluntárias entregues à igreja também eram dadas aos pobres. Então, quando me perguntar, eu posso dar meu dízimo de cesta básica ao invés de dar para o dinheiro mesmo? Teoricamente não, porque quando você dá o dízimo, indo nessa linha de raciocínio, você entrega para a igreja e a igreja dá para o necessitado, porque a igreja sabe os necessitados que tem. Meio que isso. Agora, se eu quero fazer uma oferta, um negócio de esmola, se eu quero dar a cesta básica, eu posso fazer, é coisa minha. Mas isso é esmola, isso aqui não necessariamente seria o dízimo. Porque o dízimo, nessa linha de raciocínio, é entregue à igreja, e a igreja reparte para os pobres necessitados. Não que isso aconteça, mas deveria acontecer. Mas você vê que só no livro de Provérbios já te dei vários argumentos aqui, que nós precisamos ajudar necessitados. Quando a gente ouve o clamor, a gente tem que ajudar. Por isso que a igreja se mete muito em campanha de doação, de tal, porque esse é um dos papéis da igreja, ajudar necessitados, porque Deus é pai dos pobres. E ele fala: pode fazer por eles, que eu faço por você. Isso é uma coisa que Deus diz claramente na Bíblia: se você fizer por eles, eu vou fazer por você. Salmos: voltem os ímpios ao pó, todas as nações que se esqueceram de Deus, mas os pobres nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos necessitados. Olha o que isso aqui é poderoso. Mas bora continuar. Eclesiastes, no capítulo 11 está escrito: lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o encontrará. Reparta o que você tem com 7 ou até com 8, porque você não sabe que mal pode vir sobre a terra. Esse trecho basicamente diz incentivo, dá para quem precisa agora, porque um dia você pode precisar. Então basicamente isso: se você entrega o que você tem, se você reparte o que você tem com quem precisa, você é abençoado, porque um dia você pode precisar. O próprio Jó, no capítulo 29, ele descreve a vida dele. Antes das provações que ele passou, ele fala que ele ajudava pobres, ajudava necessitados, ajudava viúvas. Outro salmo que eu lembrei aqui do nada, Salmo 41. Como é feliz aquele que se importa com os pobres, o Senhor o livrará em tempos de dificuldade. Ou seja, até agora a gente está em Salmos. Até agora o que a gente aprendeu? Deus é pai dos pobres. Deus ele tem um carinho especial com viúvas, com pobres, com necessitados. E ele fala: se você dá emprestado para o pobre, eu vou ser o fiador. Ele não usa essa expressão, mas vocês entenderam. O que ele fala? Você está emprestando a Deus. Ele diz claramente: se vocês abençoar o pobre, não vai faltar na tua casa. Abençoa o pobre agora, porque um dia você vai precisar. E se você abençoar o pobre, eu vou te livrar de tempos de dificuldades. Então, a gente só tá em Salmos, a gente já aprendeu tudo isso. Isso aqui não é uma coisa que ficou na lei, não. Isso aqui tá... Salmos e Provérbios estão dizendo isso claramente. Precisamos ajudar necessitados, porque Deus nos atenderá em momentos de dificuldade. Isaías, capítulo 1:17 diz: aprendei a fazer o bem, procurai a justiça, acabai com a opressão, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Isso aqui é muito interessante que eu não falei, mas a Bíblia considera, a gente tem vários textos, mas esse aqui é um deles, você ajudar necessitados é um ato de justiça. Deus toma isso como ato de justiça. O que é um ato de justiça? Coisas que justos fazem. Lembra que você foi justificado por Jesus na cruz, agora você é considerado um justo por causa de Jesus? Pois é, uma coisa que justos fazem é ajudar pobres. Em Isaías 58, no verso 6 ao verso 7, esse texto tem a epígrafe: o jejum que agrada a Deus. E olha o que esse texto diz: portanto, não é esse jejum que escolhi que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras da servidão, que deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolha em casa os pobres e desterrados, e vendo nu cubras e não te escondas da tua carne? Então essa
passagem fala aqui, ó, o verdadeiro jejum, aquele que eu me agrado, é aquele que vocês ajudam os pobres. É aquele que você vê alguém passando frio e dá um cobertor. É aquele que você vê alguém passando fome e dá comida. É aquele que você pega o seu pão e reparte para dar pro outro. Esse é o verdadeiro jejum que agrada a Deus. Isso é um ato de justiça, um ato que um justo faz. Jeremias, capítulo 22, o profeta condena o rei Joaquim por construir o seu templo, por construir, na verdade, o seu palácio com trabalhos forçados e não pagar o dinheiro, não pagar o salário das pessoas. Essa passagem denuncia a exploração dos pobres e a injustiça social, contrastando com o exemplo de Josias, que era um rei que se importava com os necessitados. Em Jeremias 22:3 diz: assim diz o Senhor, executai juízo e justiça, e livrai o espoliado da mão do opressor, e não maltrateis nem oprimais o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derrameis sangue inocente deste lugar. Essa passagem, ela diz claramente que a justiça é a proteção dos necessitados. Em Ezequiel, capítulo 16, a gente tem claramente o texto dizendo que um dos pecados de Sodoma e Gomorra, na verdade fala de Sodoma, foi simplesmente não ajudar pobres. Olha o que está escrito. E eis que esta foi a iniquidade da tua irmã Sodoma. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas não fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Ou seja, Deus falou, ó, Sodoma, tu tem muito, mas tu não ajuda ninguém, tu não ajuda o pobre necessitado. Esse versículo diz claramente que uma das coisas que condenou Sodoma foi a falta de carinho, de amor pelos necessitados. Em Ezequiel capítulo 18, o profeta diz, o verdadeiro justo é aquele que não oprime ninguém, que restitui o que deve, não comete roubo, dá pão ao faminto, veste ao que está nu. Então essa passagem, ela relaciona a justiça social com a retidão a Deus, ou seja, se você é justo, você faz essas coisas. No capítulo 4, versículo 27 de Daniel, o rei Nabucodonosor é exortado a ter misericórdia dos pobres. Em Amós capítulo 5, tem uma denúncia de opressão aos pobres. Em Amós capítulo 8, tem uma condenação daqueles que exploram os pobres. Em Miqueias capítulo 2, tem uma profecia que fala sobre a ruína daqueles que oprimem o pobre necessitado. Em Miqueias capítulo 6, versículo 8, o profeta questiona Deus. O que você quer do ser humano? Mas ele mesmo responde que o ser humano pratica a justiça, amar a misericórdia e andar em humildade. Ou seja, a prática da justiça é a prática de ajudar pobres. Em Zacarias capítulo 7, no versículo 9 ao 10, Deus fala para o povo: pratique o verdadeiro juízo, mostre bondade e compaixão, não oprima o viúvo, o órfão e o pobre. Em Malaquias capítulo 3, versículo 5, Deus se apresenta como uma testemunha contra feiticeiros, adúlteros, que juram falsamente, que defraudam e oprimem os pobres necessitados. Então, só no Antigo Testamento a gente tem vários versículos que provam que Deus ele tem carinho especial aos pobres. Se você dá aos pobres, você está emprestando a Deus. E Deus ele não deixa faltar na sua casa se você não deixou faltar um pobre. E que pobreza é só uma coisa que acontece. Não é um estado de vida. Ninguém é pobre para sempre. Ou não deveria ser, né? Em Mateus, Jesus diz, no capítulo 5, versículo 42, dá a quem te pede e não te desvies daquele que quer que lhe emprestes. Jesus pede para ser generoso àqueles que pedem ajuda. Em Mateus, capítulo 6, versículo 1 ao 4, ele diz, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis recompensa de vosso Pai, que está nos céus, quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. E o teu Pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Ou seja, Jesus ele fala aqui, ó, vocês têm que dar esmolas, mas faça isso não para os outros te verem, não, eu estou ajudando aqui, não. Ninguém precisa saber. Deus está vendo. Jesus fala também que esse negócio de dar esmola, você pode ganhar galardão com isso, porque isso é uma prática de boas obras. Isso são boas obras. E quem dá esmolas assim, para os outros verem, ele fala, já recebeu o seu galardão. Você já está recebendo a recompensa aqui na terra. Então, quando você der esmolas, ajudar os necessitados, os pobres, não precisa falar nada. Deus, ele tá vendo e ele vai te recompensar um dia. E aí tem outros textos que Jesus é bem mais claro contra isso. Tá escrito, pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão, Senhor, quando estivemos com fome lhe demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando estivemos como estrangeiro te acolhemos, ou necessitado e te demos roupas? Quando estivemos enfermo ou preso e fomos te visitar, o rei responderá, em verdade te digo que tudo o que vocês fizeram, algum desses meus pequenos irmãos fizeram a mim. Em Lucas, Jesus também fala sobre isso.
Eu mudei de blusa porque deu problema no final do vídeo, mas eu tô regravando aqui. Tá escrito: dai, porém, esmola do que tendes e tudo vos será limpo. Jesus ensina pros fariseus que a verdadeira pureza não vem em limpar as mãos, mas em demonstrar compaixão pelos necessitados. Porque os fariseus estavam brigando: não, os teus discípulos não lavam as mãos. Ele: rapaz, isso aqui não importa tanto. O que importa de verdade é vocês ajudarem os necessitados. Em Lucas 12:33 diz: vendei o que tendes e dai esmolas, fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus, que nunca se acabe, aonde não chega ladrão e traça não rói. Jesus fala que quando você está dando esmolas, você está acrescentando a você tesouros nos céus. Que quando você dá esmolas na terra, você também você recebe recompensas nos céus. Naquela história lá que Jesus encontra um jovem rico, ele diz: falta ainda muita coisa, venda tudo que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois disso, siga-me. Obviamente que Jesus aqui não está condenando a riqueza, mas nesse contexto específico, ele fala isso ao jovem rico porque ele sabia que o coração do jovem rico estava no dinheiro. Tanto é que o jovem rico ele não aceita seguir a Jesus, porque ele não quer perder tudo que ele tem. Jesus ele faz esse desafio ao jovem rico porque ele quer que o jovem rico reconheça ele como o Senhor. E para reconhecer Jesus como o Senhor, você tem que primeiro tirar os senhores da tua vida. Quem é o Senhor da tua vida? Nesse caso do jovem rico era o dinheiro. Ele falou: então tira o dinheiro do teu coração para poder ser teu Senhor. Inclusive na Bíblia, o dinheiro é a única coisa que Jesus chama de Senhor. Ele fala: vocês não podem servir a dois senhores, ou servem a Deus ou servem a mamão. Mas nesse trecho aqui a gente vê também de novo Jesus reforçando a ideia de que quem dá esmolas tem uma recompensa no céu, porque esmolas são conhecidas como boas obras. E boas obras, a recompensa disso é galardão, que é uma recompensa que nós só temos no céu. Em João, durante a última ceia, Judas vai trair Jesus, né? E ele sai do recinto. E aí os discípulos eles começam a olhar ali um pra cara do outro, eles falam: rapaz, eu acho que Judas saiu para dar esmola aos pobres. João 13:29 deixa isso bem claro. E esse texto aqui, apesar de ser bem simples e rápido, ele deixa claro que era normal os discípulos de Jesus eles darem esmolas aos pobres. Inclusive, quando Judas sai, eles cogitam isso: pô, ele deve ter ido dar esmolas, porque isso mostra que era uma coisa natural para eles. Eles faziam isso. O próprio Jesus, ali com os discípulos, dava esmolas aos pobres, dava comida aos pobres. Na carta de Gálatas 2:10, Paulo menciona a preocupação dos apóstolos em Jerusalém com os pobres e as viúvas. Inclusive no livro de Atos, a nomeação dos diáconos na igreja é feita justamente para distribuir as ofertas da igreja aos pobres e necessitados da igreja. A gente vê também no livro de Atos como a esmola é uma coisa importante na vida do crente, já que lá em Atos 10 teve um certo senhor que era grego, chamado Cornélio, que a sua família recebe a visita de Pedro e o anjo fala para Pedro: ó, as esmolas dele estão chegando até os céus. Tá escrito: piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Em outras versões fala assim. Outra pessoa em Atos 9, que fala também das esmolas dela, dando um crédito a ela por causa das esmolas, é Tabita. Tá escrito: e havia uma discípula em Jope chamada Tabita, que traduzido diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Ou seja, as esmolas são boas obras. Em Efésios, Paulo diz: aquele que furtava, não furte mais. Aquele que trabalhe, trabalhe fazendo com boas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os que tiverem necessidades. Ou seja, Paulo fala: trabalhe, tenha dinheiro, ganhe dinheiro para você ter o que repartir. Você tem dinheiro, você ganha dinheiro não para acumular e ficar só para você, mas ter como e com quem repartir. Em Timóteo, Paulo continua dizendo que as pessoas têm que ser ricas em boas obras, não só em dinheiro, têm que ser generosos no partir do pão. Em Hebreus 13:10 está escrito para nós não nos esquecermos da beneficência, porque Deus se agrada desse tipo de sacrifício. Em Tiago, ele fala claramente que a religião verdadeira, aquela que agrada a Deus, a religião pura e imaculada, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Ou seja, isso é a verdadeira religião: se visitar os pobres e as viúvas e ajudar os necessitados. Tiago também diz: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aguentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que aproveita? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. O Tiago ele enfatiza que a manifestação de obras mostra a nossa fé. Porque se eu falar com uma pessoa que está com fome, vai lá, tenha fé que Deus vai prover, e eu não der pão para ela, minha fé é morta, porque não tem obra. Se uma pessoa que está com frio chegar para mim e falar que está com frio, ou falar: não, Deus vai prover para você um cobertor, e eu mesmo não dar um cobertor para ela, minha fé é morta. Eu tô falando pra pessoa ter fé, mas não tenho obra, eu não tô fazendo nada pra ajudar. Olha o que João fala: mas se alguém tiver os bens do mundo, ou seja, dinheiro,
e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Ou seja, João fala aqui que aquele que não ajuda o necessitado, o próximo, não tem o amor de Deus. E ainda diz, meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de obra e em verdade. Ou seja, manifestações concretas do amor, e até o amor de Deus e o nosso amor pelas pessoas, é simplesmente ajudar elas nas suas necessidades. Então na Bíblia toda a gente vê claramente que Deus é pai dos pobres, não Lula, mas próprio Deus, ele tem um cuidado, um carinho especial para as pessoas necessitadas. Nós vemos que também na Bíblia a pobreza não é uma coisa que é para sempre, mas um estado que uma pessoa pode passar. Está escrito: em tudo que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Jesus que disse: a maior felicidade em dar do que receber. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu darei algo a você, se você puder ajudá-los hoje. Então, ó, a gente falou sobre dízimos, a gente falou sobre ofertas, falamos sobre primícias, mas eu falei para vocês que nada disso é obrigatório, é simplesmente voluntário. Mas a única coisa que a Bíblia deixa claro que é obrigatória são as esmolas. Porque Deus ele fala que quando você dá esmola ao pobre, você está prestando para mim. Se você der esmola, não vai faltar na sua casa. Se você ajuda o necessitado, Deus vai te prover quando você precisar. Esse é o tipo de oferta que a Bíblia deixa extremamente claro. Faça pelos outros e Deus vai fazer por você. Sem forçar nada, sem forçar texto, a gente literalmente leu a Bíblia aqui para você perceber isso. É o tipo de oferta que muitas igrejas simplesmente não falam sobre isso. A gente não vê muito em púlpito, a gente vê geralmente cobrando dízimo e não cobrando nem falando sobre esmola. Mas a esmola é mais importante do que o dízimo. A esmola é mais importante do que a oferta. Como o Provérbios acabou de dizer aqui, não diga para alguém, vou te dar amanhã, se você pode fazer. A esmola é tão importante porque na esmola você demonstra primeiro misericórdia do amor. Você demonstra características do próprio Deus em você. Você sabia de tudo isso? Eu espero que tudo isso que você tenha aprendido até aqui sirva para você. Não vai sair brigando com os outros aí não, agora que você sabe sobre isso. A mensagem principal é: oferta é voluntária, é tua gratidão a Deus. Jesus fala, é melhor dar do que receber. Quando você oferta, Jesus te abençoe, e a gente viu aqui claramente. Paulo fala, Deus dá semente ao que semeia e ele multiplica as sementes. Ofertas são sementes. E se você oferta, Deus vai multiplicar o que você tem. Dízimo não é obrigatório. É uma coisa que eu entendo que Deus, que eu dou porque a igreja precisa, mas não é obrigatório. Nem é pecado você não dar, porque o dízimo que a gente dá hoje em dia não é o dízimo da Bíblia, é outro tipo de dízimo. Primícia simplesmente não tem base bíblica essa coisa, porque hoje em dia não existem mais sacerdotes, existem sumos sacerdotes, existem sacerdotes reais que somos nós. Mas, se eu quiser dar uma oferta para o pastor, não tem problema. Agora não é bíblico nem mandamento isso. Esmola é a única coisa que é obrigatória. Jesus manda você dar esmola, o próprio Deus manda você dar esmolas. Agora, de tudo isso que eu falei, tem uma oferta que eu falei que é obrigatória. A oferta que hoje em dia, obviamente, não é mais obrigatória, mas na época de Moisés era a maior oferta da história, que a gente vai falar na última aula. E é isso, gente. Isso aqui foi uma aula só que tem na nossa plataforma. Espero que você tenha gostado e aprendido bastante. Lembra de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. E lembrando, se você quer ver mais aulas como essa, tá lá na nossa plataforma de estudo, The Next Academy. Vem fazer parte da nossa academia. É o primeiro link da descrição. Deus te abençoe.